Glória a Deus. Alguém ou alguns de vocês já ficaram dessa forma? Quando ouviram algo que não estava esperando? Geralmente quando ou a gente está conversando com alguém, ou estamos se abrindo para algumas pessoas, ou para uma pessoa em específico, geralmente a gente já tem uma resposta meio que formulada, né, do que a pessoa vai nos falar. Mas de repente, em um momento assim de surpresa, a gente escuta algo que a gente não está esperando. E aí a gente fica assustado, né? Nós ficamos assim surpresos com aquilo que nós estamos ouvindo, ou como a pessoa nos respondeu em determinado momento. E é dentro desse aspecto que eu quero trazer aqui a mensagem que nós vamos estar falando hoje, que vai estar lá no livro de Abacuque, também no capítulo 1, no versículo 5, né, nós falamos na semana passada, o versículo 3, né, que diz assim: por que me mostra a iniquidade e me faz ver a injustiça? Né? Hoje nós vamos continuar e nós vamos até o versículo 11, semana que vem a gente termina o capítulo 1, entra no capítulo 2 e no último domingo a gente termina, né, aqui o livro de Abacuque. O pastor Silas já terminou hoje, né, por conta da cirurgia que ele vai fazer, tá? Mas eu vou um pouquinho mais além, e isso me permite entrar em alguns pontos. Então diz assim no versículo 5: olhem as nações em volta de vocês. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa e que vocês não vão acreditar, ou não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Nesses primeiros momentos, né, do livro de Abacuque, ele passa por alguns, né, estágios. Primeiro, como diz no versículo 1, é uma mensagem de peso. É algo que a pessoa escuta e não é uma notícia boa, não é algo agradável para Abacuque ficar tranquilo, para Abacuque ficar despreocupado. Não, pelo contrário, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem da situação que estava acontecendo, mesmo aquela nação estando com os ouvidos tampados, né, com os olhos fechados. Deus traz a realidade. E Abacuque vai questionar a Deus, e a partir de agora, Deus vai responder. Um grande ponto que a gente tem que levar sempre em consideração é que nós vamos orar, que nós vamos clamar, que nós vamos, né, elevar a nossa voz a Deus, mas será que nós estamos prontos para ouvir o que Deus vai nos falar? Ou será que a gente vai ficar assustado como aquela imagem que eu mostrei aqui? Porque nós não sabemos qual vai ser a resposta de Deus. Nós não sabemos o que Ele vai falar em determinada situação da nossa vida. Então, quando a gente clama, quando a gente dobra os nossos joelhos na presença do Senhor e clamando a Ele por alguma coisa na nossa vida, nós temos que estar pronto também para ouvir o que o Senhor vai nos falar. E não já formatar o que nós queremos ouvir. Porque isso é muito sério. O nosso Deus, Ele não é um Deus que eu pego Ele e coloco de um lugar para o outro,
faço dele de ponta cabeça, coloco ele deitado, coloco ele em pé, coloco ele sentado. Não, o nosso Deus, ele é um Deus que vai agir segundo a sua onisciência. Ele vai agir segundo, como diz a palavra, que ele sabe os pensamentos que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Então agora Abacuque vai ouvir o que Deus tem a falar. E Deus diz: olha o que eu vou fazer agora. Em outras versões está da seguinte forma: olha o que eu vou fazer nos seus dias. Então é algo de imediato, é algo que vai acontecer nesse período. E aí hoje o ser humano ele está acostumado em ouvir que Jesus vai voltar, que Deus vai cumprir o seu juízo, mas por não ser agora, ele acha que existe um tempo. Mas esse tempo pertence a Deus. E assim como naquela nação chegou o tempo e ele fala: olha, eu vou fazer agora, ou em outras versões, nos seus dias, chegou o tempo do Senhor. Chegou o momento da ação do Senhor. Então hoje a igreja, será que pelo menos a igreja está clamando? Porque não adianta a gente subir na torre de vigia, não adianta a gente ir para o lugar mais alto para ver, para clamar ao Senhor, ou para estar em um ponto de destaque, porque Deus ele está olhando onde está o nosso coração. Como diz também a palavra: posso estar nos profundos dos mares, tu ali estará. Posso estar nas alturas, ali o Senhor estará. Então hoje, como também foi dito hoje cedo, a formatação da nossa igreja é dentro de campanhas, dentro de projetos, não que isso seja errado, mas aonde está o coração da igreja, aonde que está o nosso posicionamento, porque sem isso nós nada somos. Porque se Deus falar: olha, hoje eu vou fazer uma obra na sua vida, você está preparado para mergulhar nessa obra? Para fazer o que for necessário para que os sonhos de Deus sejam concretizados? Porque olha só, nesse momento entra em cena a resposta divina. Enquanto nós estamos clamando, beleza, nós estamos intercedendo, nós estamos manifestando as nossas orações, muito bem, mas e o momento que Deus entra em ação? Porque em muitos casos a gente fala: mas por que Deus não responde? E se Ele respondesse, você estaria pronto para obedecer? Ou para deixar o fluxo de Deus acontecer? Ou será que a gente ia ficar abismado, espantado, alarmado com o que Deus está fazendo? Exemplo, hoje todos falam, o Brasil é do Senhor Jesus, e aí nós não queremos deixar Deus agir, porque nós queremos que seja da nossa forma. É o que eu quero para o Brasil, mas e o que Deus quer para o Brasil? O que Deus quer para as nações? Porque, como usar a fala do pastor Silas, o tabuleiro geopolítico, ele não vai ser trabalhado de acordo com o meu querer, de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. É Ele que vai movimentar tudo isso. E tudo isso vai ser direcionado dentro do propósito de Deus. Agora aí é que está, porque se a igreja, ela está orando, ela está buscando, ela está se consagrando, ela não vai ver de acordo com o movimento humano. Ela vai ver de acordo com o movimento de Deus. O que está acontecendo nos países?
Você não vai enxergar de uma forma natural. Você vai enxergar de acordo com os planos e propósitos de Deus. Porque Deus está em ação em todo momento. É o meu último slide, né? Deus está em ação em todo momento. Ele não está inativo. E olha só, o Senhor ouvira pacientemente as queixas do profeta. Ele nos escuta nos mínimos detalhes. Ele está atento para cada colocação que nós colocamos. Talvez na sua oração você está tão no automático que tem hora que nós falamos coisa que a gente nem entende o que a gente falou. E Deus está observando atentamente. Olha, você não vê ele interrompendo Abacuque. Para aí, Abacuque, espera aí, deixa eu... Não, ele escuta. Não é como os dias de hoje, né? As pessoas falam, umas falam em cima da outra, né? Eu não consigo, eu tenho que esperar a pessoa terminar de falar para me falar. Mas, né, as pessoas vão falando e as outras já falam também, e assim, Deus escuta pacientemente o profeta. Porque ele estava intercedendo a Deus pelo povo. O povo estava sofrendo. O porquê? A causa? Nós já sabemos. Aí Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra lá em Gênesis 18:18. É um cenário aqui, coloquei 3 exemplos, existe mais, mas eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente refletir. Nesse cenário, Deus fala, olha, eu vou destruir essa cidade. Aí um homem vai lá, né, chamado Abraão, vai lá e fala assim, Senhor, mas se houver 50 justos ali, o Senhor destruiria? Ele fala, não, por conta dos 50 eu não destruiria. Veja que é diferente. Abacuque falou e Deus escutou. Aqui Deus já abre um diálogo. Mas ele não acha os 50. E se houver 40? Por conta dos 40 eu não destruiria. E vai, 30, 20, 10, e chega só na família de Ló. Veja que há momentos que Deus para nos escutar, há momento que Deus trabalha em determinadas questões da nossa vida, então nós precisamos buscar o momento que nós queremos de Deus. Agora lá em Jó 10:3 diz, Jó também, frustrado com a situação, ele olha para a vida dele e fala, poxa, mas eu sou um homem temente a Deus, eu sou um homem reto, por que eu estou passando por todas essas provas? E olha o que ele diz, será bom para ti é Deus, né? Será bom para ti, ó Deus, oprimir-me, rejeitar a tua obra das tuas mãos, ou seja, aquilo que o Senhor criou, Deus, agora o Senhor está provando, enquanto favorece os planos dos ímpios. Mas veja como Jó saiu daquela situação. No final do seu livro ele fala, olha, antes eu conhecia Deus do ouvir, hoje eu conheço Deus pelo que Ele fez na minha vida. Eu conheço a Deus pelo que Ele é. Então a grande questão, quando nós analisamos esses versículos, e nós analisamos o posicionamento de Abacuque,
que começa o livro desta forma, mas termina de outra. Quando nós analisamos ele falando com esses homens e a experiência que esses homens tiveram com Deus, qual é o nosso posicionamento? Em Números 11:11 diz: porque afligiste o teu servo, porque não achei favor aos teus olhos, para que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Nesse momento o povo começa a clamar e falando assim: nós não temos. Eu acho tremendo, um pouco antes, que eles falam assim: a gente não tem carne para comer como tínhamos no Egito, os melões lá do Egito. Isso eu achei tremendo. Deus falou comigo demais nesse versículo. O que nós temos aqui a não ser esse maná? Você pode voltar lá e ler no capítulo, acho que é no versículo 8. Sabe o que as pessoas... Deus falou muito comigo, irmãos, nisso aqui. As pessoas olham para a Bíblia, mas elas não querem a Bíblia. Elas querem uma liturgia que agrade o coração dela, que deixe o seu ego inflamado, exaltado, mas quando nós vamos falar do maná, ela fala: não, eu quero é o que tem lá no mundo. Aleluia. Eu quero é a carne de lá. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque quando prega a Bíblia, fala assim: não, o que o povo fala? A gente só tem esse maná. A gente queria as carnes do Egito, igual a gente comia no Egito. Gente, isso é muito profundo. Nós temos aqui na simplicidade da palavra de Deus, conceitos, ensinamentos tão profundos, que eu vou ser bem sincero para vocês, não precisava mudar nenhum um pontinho a mais da palavra pregada, porque é o maná de Deus, é o que nos alimenta, é o que nos fortalece. Mas tem muitas pessoas que vão para a igreja esperando receber aquele prazer lá que ela lembra que tinha no mundo. E aí Moisés fala: não aguento esse povo, não. Deus, por que o Senhor colocou esse jugo sobre mim? E aí Deus entra em ação. Então veja que são questões que nós precisamos estar muito atentos, porque Deus está falando conosco na sua simplicidade. E Abacuque era visto como porta-voz de um grupo de pessoas, em vez de simplesmente dele próprio. Ele olha para aquele povo, ele vai orar a Deus buscando uma resposta de alívio para aquele povo, mas a ação de Deus é totalmente diferente do que nós esperamos. Olha, eu não vou deixar esse povo vivendo ainda neste pecado, porque eu preciso fazer uma restauração neles. E a restauração, a reconstrução, ela é dolorosa, porque muitas vezes precisa tirar o que está bagunçado e colocar e fazer uma arrumação. Estava vendo, aquele povo americano que são acumuladores. E se falasse que ia tirar uma tampa de dentro da casa deles, assim, não sei se vocês já viram, quase que não dá nem para passar. Mas fala: não, eu vou tirar essa garrafa aqui. Não, mas eu preciso dela. Sabe, tem hora que a gente clama a Deus, fala assim: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando que eu vou estar orando e o Senhor não vai me escutar? E se Deus falar assim: hoje
eu vou começar uma obra na sua vida. Não uma obra que você quer de ter uma vida boa, plena, abundante, de acordo com seus padrões. Não, mas você vai ter uma vida boa, plena, abundante, segundo os meus padrões. E para isso acontecer, é necessário eu reconstruir a sua vida. É necessário retirar tudo aquilo que te afasta da minha presença. Então, de modo algum, o Senhor questiona a análise de Abacuque com respeito às circunstâncias reinantes naquela nação. É interessante que hoje também nós sabemos claramente o que atrapalha as pessoas de seguirem a Deus. O que está atrapalhando muitos de estar aqui nesta noite. Nós sabemos. Mas, e Deus não fala contra, né? Deus não fala, não. É porque ela precisa de ficar mais um tempo em casa. É preciso disso, daquilo. Deus não. Deus fala, olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Jesus falou. Porque precisa, como a gente sempre está falando, de uma renúncia. Precisa sempre de um posicionamento. O Senhor concorda com a acusação profética contra o comportamento do povo, do pacto, o povo da aliança, aquele povo que andava com Deus, caminhava com Deus, viu todos os milagres do Senhor. Este povo estava agindo com violência, com litígio, ou seja, conflitos de interesse, contenda entre eles, pilhagem, ou seja, juntando tudo para si, a perversão, pervertendo tudo aquilo que era sagrado. O profeta, ele analisa todas essas situações, e o Senhor concorda com tudo isso, mas vem as consequências. Então a concordância do Senhor a todos esses relatos teria desarmado o profeta. Porque nós vamos para a presença de Deus com uma sede de receber aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos alcançar. Mas o Senhor tem planos além dos nossos sonhos, além dos nossos projetos, algo que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhares carnais. E o Senhor entrega a resposta. E aí nós temos que estar preparados para administrar e trabalhar dentro dos planos de Deus. A agonia do profeta encontra a plena simpatia da parte do Senhor. Olha, Abacuque, eu concordo com você, tudo isso está acontecendo, mas agora eu vou entrar em ação. O Senhor conhece e simpatiza por aqueles que estão rodeados pelos perversos. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe do desejo de cada um. Sabe também dos males que cercam a nossa vida. E Ele entra em ação. Ele entra para combater todo o inimigo. Aquelas nações que estavam em volta de Israel, também existe inimigos à nossa volta. A grande questão é como nós estamos nos posicionando. O Senhor percebe o problema
ainda mais profundo do que o profeta. Aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos, Deus está enxergando até onde que esse problema pode chegar. Quais são as questões espirituais que esse problema pode afetar? Aquele desejo de vingança, aquela amargura no coração, aquela questão que você não consegue se libertar, e de repente você olha para essa situação e você fala, e você chega em uma conclusão razoável. Deus, Ele enxerga mais fundo do que você pensa. A grande questão é se nós estamos clamando ao Senhor para enxergar a real gravidade desse problema. A sua solução para o problema é esmagadora. Não ia ser fácil ver aqueles inimigos invadindo a sua cidade, invadindo as suas casas, destruindo aquilo que eles tanto amavam, o templo, destruindo a sua vida espiritual, destruindo a sua vida material, destruindo a sua família, porque os jovens que eram levados eram feitos eunucos. Então, ou seja, aquela família não ia mais adiante, mas aquele povo não estava ainda enxergando o tamanho do problema. Eles pensavam: nós somos a nação do pacto, a nação da aliança, a nação que tem o templo. Mas veja, para tudo existe um tempo determinado, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, debaixo dos céus. Como uma preparação para manifestar sua resolução, o Senhor adverte sobre as coisas espantosas que o profeta e o povo viria. E isso nós também podemos ver hoje. Basta ler o livro do Apocalipse. Quem não se espanta com as coisas reveladoras que está no livro do Apocalipse? Só que a gente olha e fala: será que vai acontecer? Será que é dessa forma mesmo? Será que esse livro é inspirado mesmo? A gente coloca tanto cis para tentar minimizar a resposta avassaladora que Deus nos dá, a visão avassaladora que Deus dá para o ímpio. Porque no livro do Apocalipse, todas as passagens ali que fala de destruição, vem também alerta. E o que chama muita atenção é que em muitos casos, no final do capítulo fala: e muitos não reconheceram o Senhor como Salvador. Então veja que os exemplos estão na nossa frente, assim como a passagem de Abacuque, Deus está nos mostrando também. E aí qual vai ser o nosso posicionamento? Vai ser também como o de Abacuque? Como será? Então ele identifica especificamente o instrumento que prepara para executar o seu juízo. E isso também fala muito com os nossos dias. Imagine que nós estamos falando da nação ali de Abacuque, onde os exércitos inimigos estavam prontos para atacar.
Agora você vai imaginar também o inimigo que nós temos, tá? Pense dessa forma. Então Deus fala a Abacuque sobre os caldeus dessa forma. Primeiro, eles eram cruéis. Crueldade. Não é aquela nação que fala assim, olha, nós vamos conquistar, mas nós vamos matar só quem for guerrear e tal. Não, eles agiam com crueldade, além do necessário. Depois, eles eram expansionistas, ou seja, queriam ganhar territórios, queriam expandir o seu domínio. Eles eram implacáveis, não tinha quem parasse eles, como vai estar relatado aqui no livro de Abacuque, eles vinham como a águia que vai buscar a sua presa. Já viu a velocidade que ela desce? Ela desce com tanta determinação, que se for para frear, né, não tem freio que segure. Os cavalos eram como leopardos, de tão velozes que eram. Depois, eles eram absolutistas, sabe? Nós somos um exército invencível, nós somos os maiorais. Eles eram conquistadores insolentes. Agora, pegue tudo isso aqui, vamos falar mais um pouquinho adiante, e coloque para o nosso adversário. Ele é cruel, ele entra para destruir, ele entra na vida da pessoa para tomar por completo, tomar corpo, alma e espírito. Ele é implacável, somente o sangue de Jesus para impedir que ele faça a destruição na nossa vida. Por isso que temos que clamar a todo momento. Ele é cheio de arrogância, de prepotência. Mas será que o povo de Deus dessa época tem noção de tudo isso? Ou estamos brincando com perigo? Então a descrição que Deus faz dos caldeus é assombrosa. Ele diz, é uma nação amarga e impetuosa. Não tem piedade. Você acha que afastado de Deus, o mundo vai ter piedade? Vai ter misericórdia? Vai ser bonzinho? Não. Por isso que a todo momento nós temos que estar nas mãos do Senhor. Eles são pavorosos e terríveis. Escarnecem e ainda ficam rindo. Ou seja, jogam as pessoas no pó e ainda riem daquela situação. É assim que o diabo faz. Depois de fazer tudo isso, ele ainda fica rindo da situação que está aquela pessoa. Não foi assim que ele fez com a vida de Jó? Não tentou destruir a vida de Jó? Mas pelo sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então Abacuque estava perplexo com o que via na terra, todo esse cenário. Agora ele está perturbado com o que ele ouve do céu. Porque a resposta de Deus é mais perturbadora do que a gente vê aqui na terra. E por mais que nós sabemos que Deus é um Deus de paz, de amor e de bondade,
nós sabemos que o juízo dele também é implacável. Então a voz de Deus pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. Se você está incomodado com o silêncio de Deus, então se prepare para ouvir o que Deus tem para falar. Porque a Bíblia que nós pregamos é a palavra de Deus. Como eu falei na quinta-feira lá no Nerd, se você ouviu alguma coisa diferente disso, não está na Bíblia. E ela não promete vida fácil, ela promete o quê? Vida eterna. E diz também que os ímpios pagarão pela sua impiedade. E hoje, na nossa atualidade, existe um Deus que está sendo pregado, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que está nas Escrituras, que é um Deus que foi construído de forma que esse Deus, ele se encaixa na vontade daquelas pessoas. Mas o Deus da Bíblia, ele age com poder e com autoridade. Isso é muito sério e nós não estamos aqui, a igreja, que eu falo, nós não estamos aqui de brincadeira. E Deus nos enviou, como a palavra diz, no meio de lobos, devoradores. Mas ele fala, olha, o que eu fiz, Jesus falando, vocês vão fazer mais ainda. Então veja que ao conhecer o verdadeiro Deus, nós entendemos a seriedade do mundo espiritual. Então o pecado do povo de Deus é mais terrível do que o pecado dos ímpios. Imagina Abacuque olhando para aquele povo com todas aquelas características, e aí ele olha para a nação dele e fala assim, pô, mas esse povo aqui está fazendo pior ainda. Estão agindo com crueldade, estão sendo impetuosos, estão sendo expansionistas, estão sendo cruéis, estão acumulando tanta riqueza para si próprio e deixando o necessitado sofrer. Então o inimigo está vindo, mas a minha nação ainda está pior. Com a diferença que esse povo conhece Deus, sabe quem é Deus, diferente de algumas pessoas. Então veja que Deus precisava entrar com o juízo. Então, para a gente finalizar, Deus não é um espectador despreocupado. Ele não estava olhando para tudo o que estava acontecendo. Até chegar esse momento, nós precisamos entender que, desde a divisão do reino, do sul e do norte, vem acontecendo uma série de questões de reis perversos, maus, que estava levando aquela nação para esse momento. O rei do norte já tinha sido invadido, e nem assim o reino do sul, ele não olha para o exemplo e fala assim, poxa, eu não quero isso para nós não, então vamos dobrar o nosso joelho aqui. Até o último fio, eles pensam, nós vamos vencer pela nossa força. Nós não vamos largar isso aqui porque isso aqui está muito bom. Então nós vamos resistir. E aí só através da correção de Deus que o povo surgiu ali, o remanescente, E é assim, irmãos, nos nossos dias. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao remanescente, ao que permanecer fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Muitos inimigos se levantam,
mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você nesse momento. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos orar a Ti, Senhor Deus, nesta noite. Senhor Deus, por todos que estão aqui, Senhor Deus, pelos aqueles que estão nos acompanhando também, ó Deus. Que o Senhor, Pai, vá de encontro, Senhor, com Teu poder, com a Tua autoridade, ó Deus, poderoso, agindo na nossa vida. Falando, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ensina, Deus, enxergar o mundo espiritual. Nos ensina, Pai, a ver o risco, Senhor, antes que ele se aproxime da nossa vida, antes que ele se aproxime do nosso coração, Pai. Antes, ó Deus, que ele atinja a nossa família, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar preparados pela Tua voz, pelo aquilo que o Senhor está falando conosco nesta noite, Pai. Que nós venhamos a estar preparados, Senhor Deus. Nós não vamos ficar assustados, nós não vamos ficar alarmados, nós não vamos ficar espantados, ó Deus, porque nós sabemos que se vem de Ti, é porque é o melhor para a nossa vida. Nos ensina, Deus, nos capacita nesta noite, Pai, a cumprir a Tua vontade, a fazer, ó Deus, a Tua vontade, a nos posicionar, ó Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos guie, Pai. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, Pai. Ó Deus, dê a vitória na vida de cada um, Pai. Oh Deus, vai abençoando, vai protegendo, vai guardando. Oh Espírito Santo, que toda artimanha, Senhor Deus, do inimigo, nas regiões celestiais, ó Pai, tudo que está sendo tramado, Senhor Deus, contra as nossas vidas, nós clamamos pelo sangue de Jesus nesta noite, que o Senhor Deus repreenda, que o Senhor lance por terra, que o Senhor Deus entre em ação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, receba a vitória aí, receba a bênção em nome de Jesus. Amém.